O PSDB, partido que já foi uma das principais forças políticas do Brasil, detentor dos maiores talentos e gestores, enfrenta um momento crítico, reduzindo sua presença no Senado a apenas um representante e se igualando ao Partido Novo como a menor sigla da casa. Isso porque o senador Isalci Lucas, que é do PSDB, vai se filiar ao PL nesta semana. A saída de membros influentes e a ausência de candidato presidencial em 2022 refletem o declínio da legenda tucana, que também viu sua influência diminuir na Câmara dos Deputados. Especialistas apontam divisões internas e falta de renovação como causas principais. Acho que nem precisa ser especialista para dizer isso, né? Bom, vamos então abrir o debate. Eu queria ouvir aqui meu amigo Diego Tavares, já um advogado experiente, professor, dessa nova geração. Para mim, nova geração, né? Ô Diego, eu fico preocupado aqui, o seguinte, o PSDB tinha tudo, a legenda, a defesa da social-democracia, quer dizer, o revisionismo da linha socialista no sentido de conciliar o crescimento econômico trazido pelo capitalismo com conceitos como equilíbrio econômico-financeiro, equilíbrio fiscal, a criação das agências reguladoras, a privatização do serviço de telecomunicações, a reforma da moeda, o plano de estabilização definitivo da economia, a atuação no Ministério da Saúde com a quebra das patentes, a ampliação do apoio às vítimas da AIDS, hoje com as vacinas chegando, praticamente está sob controle a epidemia, ainda que grave. Tanta coisa importante o PSDB produziu para o país. No estado de São Paulo, de 1995 até 2022, a estabilização completa da economia, o estado mais superavitário. E, de repente, não dá para entender essa antítese entre a capacidade gerencial, a capacidade de gestão e a diminuição cada vez maior do partido. O que é isso? É não saber dialogar, não saber se comunicar com a população? Dizem que o PSDB é pata. Ele põe aquele ovo grande e fica quietinho. Devia ser galinha, botar um ovo pequeno e sair fazendo barulho. Então, não sabe se comunicar. É um pouco de postura elitista, ou seja, as pessoas veem o PSDB com uma certa soberba acima do bem e do mal, ou é mesmo isso que falam, falta de renovação. Tem 4 ou 5 próceres ali do partido e o resto na arquibancada aplaudindo. Falta de renovação, ao que você atribui? O tucano, uma ave tão bonita, não é classificada como autofágica no mundo da natureza. Será que é o mesmo no mundo político? Ao contrário, né, professor? O tucano é uma ave que muitas vezes se alimenta dos ovos de outros ninhos. No PSDB... Só um minuto. Ele está falando do tucano ave, né? Vamos... Exato, por favor. Exato. Até porque no PSDB é totalmente o contrário, né? O ninho do PSDB está só que perde os seus ovos também. Mas eu vejo isso, professor, como uma somatória de muitos fatores, dentre os quais alguns dos que o senhor falou, mas principalmente eu acho que uma falta de identidade que consumiu o partido. O senhor foi preciso aqui, o PSDB eu acho que é o partido que tem o maior legado, se nós considerarmos a história de todos os outros partidos. O Plano Real salvou o Brasil. O Fernando Henrique Cardoso foi o presidente que encampou o tripé macroeconômico, que inclusive foi a grande receita de sucesso do primeiro mandato do presidente Lula, que manteve as premissas do plano econômico do Fernando Henrique, aliado ao boom das commodities, do crescimento chinês, enfim, da expansão do mercado externo por commodities, fez com que o Brasil tivesse, nos primeiros mandatos do presidente Lula, um bom panorama econômico. E nada disso se transformou em legado para a nova geração do PSDB. Se é que nós podemos dizer que existe uma nova geração de PSDB, porque o partido se perdeu completamente nos últimos 10 anos em intrigas internas, em brigas de ego que levaram o partido à situação que está hoje.
hoje. Eu disse aqui na época do Fernando Henrique, o PSDB tinha 99 deputados eleitos. É o que é hoje o PL do Valdemar da Costa Neto. E o PSDB hoje é um partido anão, um partido nanico, infelizmente. Quando o PSDB encampou a federação com o Cidadania, diziam que era um partido grande que futuramente incorporaria o partido menor, o Cidadania. Hoje já estão em pé de igualdade. Hoje a receita para esses dois partidos é, de repente, encampar uma fusão para ser ali um partido pequeno, porque nem assim serão um grande partido. E, novamente, isso é muito triste porque o PSDB foi celeiro de grandes políticos do Brasil. Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, enfim, tem tantos outros nomes que ajudaram na construção da democracia. Então, não é com alegria, não sou filiado do PSDB, mas não é com alegria que eu noticio que o partido, de fato, dia após dia, está morrendo um pouquinho mais. Agora, também tem uma coisa, meu querido Paulo Loyola. O PSDB quase ganhou o governo de São Paulo, perdeu no segundo turno para o PL do Tarcísio de Freitas. Ele tem o governo do Rio Grande do Sul, tem do Pernambuco, tem Mato Grosso do Sul e outros estados também, se não me engano. Então, claro, é uma crise. Eu não acredito que o partido vá caminhar para a extinção, mas está na hora de renovar. Afinal de contas, a social-democracia é uma proposta que encanta ainda muitos brasileiros. O que você acha, meu querido Paulo Loyola? Bem, se o PSDB pensa em se renovar, ele está andando de uma maneira bastante estranha, já que o garoto propaganda da renovação do partido hoje chama-se Aécio Neves, que não me parece ser uma figura nem nova, nem benquista da política brasileira. Então, na verdade, o que me parece... Não, Eduardo Leite? Você não acha que é o Eduardo Leite? Quem fez a última propaganda formal do partido na TV foi o Aécio Neves. Mas inclusive fez uma propaganda, um discurso contra a polarização, mostrando o PSDB como solução desta polarização. Poderia ser o Eduardo Leite, acharia ótimo se fosse o Eduardo Leite, mas quem cobrou esta fatura, e eu vou explicar o que eu estou chamando de fatura, foi o Aécio Neves. E o que eu estou chamando de fatura? O Aécio Neves foi quem deu a estabilidade política, porque o partido estava esfacelado, principalmente aqui em São Paulo, que é a maior base do PSDB, era a maior base do PSDB no país, não sei nem se continua sendo, mas que dava justamente a sustentabilidade política, perdeu diversos quadros, principalmente para o PSD de Gilberto Kassab, que levou ali muitos quadros do PSDB, tanto da capital quanto do interior. Tivemos a saída do atual vice-presidente Geraldo Alckmin para o PSB. Então a gente vê um partido esfacelado, partido que já chegou a ter mais de 90 deputados, e que hoje, salvo engano, tem 13. É isso aí. É isso? Então, a gente vê que, em termos de tamanho, efetivamente, de importância, de influência, e aí o que sobrou para o partido foi justamente a estabilidade concedida por Aécio Neves, que, apesar de ter ficado fora dos holofotes durante os últimos anos, atuou muito ativamente, para quem está na Câmara e sabe disso, atuou muito ativamente para manter ali o PSDB de maneira significativa dentro do processo político. Há um processo de discussão de união do partido com o Cidadania, que hoje estão federados. Agora, também vou concordar muito aqui com essa questão da falta de identidade. O PSDB, o Dória, por exemplo, se elegeu com uma pauta de união com a direita, vamos lembrar aqui do Bolsodória, depois fez um enfrentamento direto na questão das vacinas, no que eu acho que o PSDB, inclusive, aproveitou muito mal. As vacinas brasileiras teriam demorado muito mais, porque justamente o governo federal, naquele momento, estava lutando contra as vacinas. E foi Dória quem trabalhou para que isso fosse possível e viável naquele momento e bancou essa decisão política. Alguns dos quadros que você citou dizem estar já de malas prontas para fora do partido, como é o caso da Raquel Lira em Pernambuco, que é um bom quadro do que seria essa possível renovação do PSDB. Temos hoje como presidente do partido Marconi Perillo, que é um quadro de Goiás que também não representa uma renovação, e dificilmente a gente vai ver renovação na presidência de um partido. E quadros como, por exemplo, a vereadora Ava Santiago, que está ali em Goiânia, e poderia ser um nome absolutamente incrível para o partido lançar e fortalecer, entre outros. A gente viu, por exemplo, aqui em São Paulo, o próprio
ex-vereador Daniel Ehrenberg, que também era um quadro fantástico do PSDB, também se mexeu para o PSB. Então, os melhores quadros do partido estão saindo, está ficando o pessoal do Aécio. Não me parece que isso é um caminho de renovação. Muito bem. Deise Ciocari, essa é sua praia. Você é cientista política. Agora, eu não consigo entender uma coisa. Estou olhando aqui o PSDB. Você teve fundador do PSDB, André Franco Montoro. Foi um dos melhores governadores da história de São Paulo. Homem íntegro, com uma história dentro da política, professor, grande jurista. Você tem, ao lado de André Franco Montoro, Mário Covas, também uma lenda dentro da política, fez um trabalho maravilhoso. Quando Mário Covas prematuramente morreu, vítima de câncer, eu me lembro da manchete do jornal Estado de São Paulo: morre Mário Covas, o homem que reergueu São Paulo. Você tem José Serra, pode falar o que quiser do Serra, ele é azedo que nem um limão, mas ele é um grande gestor. Ele é chato, mas ele é um grande gestor. Fez um belíssimo trabalho como governador de São Paulo, transformou São Paulo numa Ferrari. Você tem Geraldo Alckmin. A marca do Geraldo Alckmin, qual é? Equilíbrio fiscal. Manteve as finanças do Estado em ordem, em dia, teve uma atuação limpa, escorreita. O Dória fez uma revolução de gestão. Tá. Eu vejo esses aqui como grandes gestores. Só que política não é uma empresa privada. Hoje o país ele tá dividido, polarizado em dois grandes líderes carismáticos, populistas, um na esquerda e o outro na direita. E não há ninguém com carisma sequer próximo a esses dois que se aproxime. Faltou ao PSDB o quê? Se comunicar melhor com a população, dar mais carinho à população, ser mais simpático à população, dar oportunidade a outros jovens que lá se encontravam. O que teria faltado ao PSDB? Porque quando a gente fala de PSDB, você lembra desses 7, 8 nomes e mais ninguém. O PSDB ele teve uma história, primeiro, né, muito forte no surgimento, na reabertura democrática do Brasil, né? Era um partido que tinha a intenção de fazer uma democracia pluralista e não como a gente via no regime militar, que era praticamente autocrática, né? Então o PSDB, além de tudo isso, tem uma importância histórica muito forte. A gente não pode esquecer que governou o Brasil de 95 a 2002, se eu não me engano. Além de todas essas figuras históricas, a gente teve nos últimos anos, acho que o grande problema do PSDB foi não manter a unidade interna. É incrível como um partido que foi antagonista do PT e conseguiu fazer com que a história política brasileira fosse parte desse antagonismo, PT e PSDB, era isso que a gente discutia por muitos anos, por mais de 20 anos, essa foi a discussão na política partidária brasileira, conseguiu minguar desse jeito. A gente teve também, além desse problema de coesão interna, a gente teve a saída de várias figuras importantes e históricas, né? A gente teve agora nos últimos anos a saída do Dória, do Rodrigo Garcia, o Alckmin, a Mara Gabrilli, governadora. Então, figuras importantes. Ali no ABC, o Diego e eu somos do ABC. Ali no ABC foi uma avalanche, né? Saiu todo mundo, não sobra praticamente ninguém. Acho que agora o Paulo Serra é o presidente do diretório, que é um aliado do Eduardo Leite, mas a gente tem esse racha. Ali em São Caetano, onde o PSDB era extremamente forte, fazia parte da prefeitura e da Câmara de Vereadores, a gente teve a saída da família Vidosky também, que era super importante. Então, houve um esvaziamento e o partido, em vez de se unir de volta em torno disso e se relançar, continua com as brigas internas. Então, a gente tem uma briga muito declarada entre o Eduardo Leite e o Aécio Neves, né, que ela só não é perceptível para quem não acompanha a política, e o partido não consegue se renovar. Agora, a gente está com uma eleição municipal, aí tem uma debandada de candidato, ninguém quer sair candidato pelo PSDB. O PSDB não quer, aqui em São Paulo, tentar apoiar o Ricardo Nunes, quer lançar um candidato próprio, mas o partido está completamente esfacelado. As tratativas para 2026 são em torno desses dois personagens políticos, aí, Aécio e Eduardo Leite, que não colam. O Eduardo Leite conseguiu uma reeleição lá no Rio Grande do Sul, mas isso é um assunto para outro momento. Mas falta, acima de tudo, unidade partidária. O PSDB não tem isso e foi destruindo ao longo dos anos. Eu acho muito difícil. Tu falou aqui que não acredita na extinção do partido. Eu acredito na extinção do PSDB. Eu acho muito difícil o partido continuar desse jeito, com essa debandada. A gente vai saber um pouco melhor agora nas eleições de 2026, mas eu acredito que o grande ponto foi a falta de unidade interna. Isso acaba com o partido. Eu trabalhei dentro de alguns partidos em Brasília, eu vi isso acontecer com vários deles. Agora, vou provocar você um pouco mais. Não falta ao PSDB uma união
em torno de um partido mesmo, dá a impressão mais que é uma legenda, é uma grife. O PSDB é uma grife. Vou concorrer pelo PSDB. Mas não tem essa união. Você lembra que outros líderes carismáticos, populistas, um preso, outro sob investigação, a união que houve dos correligionários em torno disso. Aqui no PSDB, o sujeito cai em desgraça, o partido é o primeiro a jogar no fogo. Então, acho que isso também é algo que contribuiu para ter essa desunião, para ter inúmeros projetos individuais e não um projeto coletivo. O PSDB, a impressão que eu tenho, assim, pelo menos analisando os últimos anos, é que a partir do Dória... Eu realmente acredito que o Dória é um dos maiores injustiçados da política brasileira. Mas a partir do Dória, com a saída do Dória, quando eles limaram o ex-governador do PSDB, começou essa fogueira das vaidades, que o Dória já tinha também. O Dória pecou muito pela vaidade. Mas essa fogueira das vaidades que já existia dentro do PSDB, existe dentro de qualquer partido político. O Farinazzo estava falando aqui da possibilidade da reforma política. A última vez que eu trabalhei em Brasília, eles discutiam justamente a reforma política, mas a principal proposta era a lista fechada. Aí o que ia acontecer com a lista fechada? Os velhos caciques estavam no topo da lista e aí quem estivesse lá embaixo, boa sorte e siga com a sua vida. Então, até quando vem uma proposta de reforma política, ela está completamente distorcida. Mas o grande problema do PSDB é justamente essa falta de unidade partidária e essa guerra de vaidades que continua agora. Como assim? O partido está acabando, literalmente acabando, eles não querem apoiar um candidato a prefeito, ainda insistem numa utopia de lançar um candidato próprio. Volta para trás, dá 2 passos para trás, se reorganiza, senão vai acabar fazendo alguma fusão ou vai literalmente terminar, porque não tem nem candidato, ninguém quer sair pelo PSDB hoje. Meu querido Robson Farinazzo, como estrategista militar, você já deve ter lido A Arte da Guerra e inúmeros outros livros, e dos quais se extrai mais ou menos uma máxima. Os canhões devem sempre atirar para fora do forte, nunca para dentro. Será que essa estratégia, ninguém leu A Arte da Guerra ou livros de doutrina militar dentro do PSDB? A gente tem que olhar uma outra coisa, Capês, que também é muito importante, né? Que é o passar do tempo, né? Você pega 2 partidos, né, que tinha-se uma força muito grande nos anos 50, 60 no Brasil. 60 nem tanto, porque teve a reforma lá, ficou só a Arena e o PMDB. E o MDB, perdão. Mas que era a UDN e o PSD, e não estão mais por aí hoje, né? A gente vê algumas ideias que se afinam com aqueles partidos, mas eles não sobreviveram. Eu acho que o que vai acontecer com o PSDB é o caminho natural dos dinossauros, é desaparecer. Porque vamos pegar, por exemplo, a geração do Diego aqui, né? Eles têm outras buscas. São outras, mas é uma verdade, O PSDB, ele vem no advento aí da nova Constituição, né? De uma reforma econômica que o presidente Fernando Henrique Cardoso conduziu muito bem. Mas as buscas hoje são outras, e isso é natural da vida. Eu acho que os partidos e as lideranças políticas que não conseguirem olhar para o que está vindo aí, para os desafios desse novo mundo, eles não vão sobreviver de forma alguma. Eu acho que as buscas dessa nova geração, elas têm uma diferença muito grande, né, do ambiente político e social em que nasceu o PSDB e outras forças políticas do Brasil. Eu acho que é preciso renovar. Eu não tenho dúvida de uma coisa, né, que essa geração mais nova aí, de 18 a 30 anos, hoje eles vão pegar um mundo completamente diferente daquele que nós que temos um pouco mais de idade vivemos. Odei, se eu fosse presidente do PSDB, sabe o que eu faria? Contratava o passe do Kassab para tocar. Tenho certeza que o partido ia crescer.